Um bom dia para você que nos assiste. Hoje é o terceiro domingo após Pentecostes e gostaria de saudá-lo com o lema para esta semana das senhas, que diz, conforme Gálatas capítulo 4, verso 6, para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que clama, Abba, Pai. Essa palavra nos diz que, através do Espírito de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós somos também agora chamados a orar, clamar, chamar a Deus de Pai. Através de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, através da fé nele. De maneira que, pelo Espírito Santo em nosso coração, nós podemos falar com Deus como um filho fala com seu pai, com intimidade, com segurança, sabendo que Deus nos ouve. Gostaria de orar com você, então? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Querido Deus, e por Jesus Cristo também, nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, porque nós podemos te chamar de Pai, porque podemos, ó Deus, nos dirigir a Ti em oração e colocar diante de Ti todas as nossas necessidades da nossa vida. Ó Deus, cuida de cada um de nós, protege-nos de doenças, cuida, Senhor, da nossa família, nosso trabalho, nossos amigos. Seja, Senhor, o Teu Santo Espírito, a Tua presença nos acompanhar no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, também esse momento de culto, que aqui nós desejamos realizar para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um culto de louvor a Deus. Convidamos toda a comunidade para louvar junto conosco. A Ele todo som, toda voz, todo louvor, a esse Deus que merece ser exaltado por todo sempre. Aquele que sonda o meu inteiro, conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz entender. Eu ouço o som da sua voz, ele me
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Mais uma vez, Santo, 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 quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver, te ver, te ver, te ver. Santo, 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 quero te ver. Mais uma vez. Santo, 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 quero te ver.
podemos nos derramar na tua presença, nos derramar aos pés da tua cruz, porque tu nos leva embora, Pai, toda angústia e todo medo. Perdoa-nos, Senhor, se tememos o mal deste mundo, que não devemos temê-lo, sim, temer somente a ti, Pai, tu que nos cuida, tu que está nos carregando no colo e nos sustentando. Ajuda-nos, Senhor, a lançar fora todo o medo pelo teu amor, Deus, a confiar totalmente em ti, descansar nos teus braços e andar no teu caminho. Aquilo que tu escolheu para nós, Pai, que a gente busque e cumpra a missão que tu tem para cada um de nós, Pai. Te pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé neste mundo tão abalado. Nos ensina a confiar e descansar em ti todos os dias. Eu te peço agora, Senhor, pela palavra do pastor André, Deus, que tu abra nossos corações e que a gente compreenda o que tu quer de nós, Pai, e faça o que tu quer de nós. Te peço também para abençoar, Senhor, os doadores de toda a oferta que chega até esta casa, Pai, e que possa chegar também aquelas pessoas que têm necessidades, Pai. Te pedimos, Senhor, que mesmo longe, Pai, nós possamos estar cheios do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso querido Salvador sejam contigo. Eu espero que você esteja bem, junto com a sua família, aí na sua casa, no seu lar. Que bom que hoje a tecnologia nos permite transmitir via internet o culto em nossas casas e assim levar a mensagem de Cristo até as pessoas pelas redes sociais. Nas últimas semanas, nós temos estudado e pregado sobre as 7 cartas às igrejas de Apocalipse. O apóstolo João morava em Éfeso e visitava as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando visitava uma igreja, João ficava hospedado na casa do pastor local. Na época, as igrejas ainda não tinham templos ou prédios, mas se reuniam nas casas dos cristãos. Por causa da perseguição contra os cristãos, o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, onde ele recebeu então a revelação de Jesus Cristo. A ordem de escrever cartas às 7 igrejas e mandar essas mensagens do Senhor para as igrejas daquela época e também para as igrejas atuais. O apóstolo João conhecia essas igrejas muito bem, mas as mensagens das cartas não são do apóstolo João, mas são mensagens do Senhor Jesus, com palavras de conforto, elogios e exortações às igrejas cristãs. As cartas às 7 igrejas e o livro de Apocalipse como um todo são revelações de acontecimentos que antecedem a vinda do Senhor. Por isso, ao ler esse livro e tentar interpretar o que nós lemos, nós devemos lembrar que ali há coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo na atualidade e também coisas que ainda vão acontecer. As cartas das 7 igrejas falam de coisas históricas e proféticas. Cada carta representa uma determinada situação na vida da igreja. É como um flash de um determinado momento na vida da igreja que o Senhor Jesus viu e revelou ao apóstolo João para escrever às igrejas. As 7 igrejas representam o cristianismo em diferentes épocas. A igreja de Éfeso representa a igreja apostólica, da época do apóstolo João, o último dos apóstolos de Jesus Cristo. Essa igreja já não existe mais. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida,
que ainda hoje, em grupos minoritários, sofre em vários países de regime islâmico ou comunista. Hoje, cerca de 200 milhões de cristãos de diferentes igrejas vivem nesses países e enfrentam discriminação e perseguição. A igreja de Pérgamo representa a igreja imperial, que passou a ter prestígio e poder, aliada com os governos desse mundo. Desde o Império Romano, o Império Russo e outros governos. Hoje ela é representada pelas igrejas ortodoxas orientais, com cerca de 250 milhões de fiéis. A igreja de Tiatira representa a igreja medieval, que desde o Império Romano firmou-se na Europa como um poder político e religioso, liderado pelo bispo de Roma. Hoje, a Igreja Católica Romana conta com mais de 1 bilhão de devotos em diferentes nações do mundo. A Igreja de Sardes representa a Igreja Reformada, que depois do movimento da Reforma originou novas denominações, chamadas evangélicas, desde as mais históricas até as mais recentes. Hoje existem mais de 900 milhões de evangélicos no mundo. As igrejas evangélicas têm em comum a Bíblia como autoridade suprema em questões de fé e prática e a salvação por graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porém, cada igreja ou denominação evangélica tem as suas próprias peculiaridades e as suas tradições. Hoje nós vamos estudar a carta à Igreja de Filadélfia, que representa uma nova fase na história do cristianismo. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. A mensagem para esse domingo está baseada em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13, que nós podemos ler juntos. A mensagem do Senhor Jesus a essa igreja diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia era uma cidade situada a menos de 50 quilômetros de distância de Sardes, sendo as mais próximas entre as cidades das 7 igrejas. Filadélfia, depois de Sardes, era a segunda mais importante cidade da Lídia e foi fundada pelo rei de Pérgamo no 2º século a.C. Filadélfia estava situada em uma região fértil, própria para a agricultura,
que, junto com o comércio, era a base da sua economia. Filadélfia era uma típica cidade grega, com templos gregos, teatros, e havia também uma sinagoga judaica. O seu nome, Filadélfia, em grego, significa amor fraternal. Nós sabemos pouco a respeito da igreja de Filadélfia, além do que diz no livro de Apocalipse. Mas na atual cidade turca de Alaşehir estão as ruínas de uma antiga igreja cristã chamada Igreja de São João, onde ainda estão de pé 3 grandes colunas de uma antiga basílica. A igreja de Filadélfia, no tempo do apóstolo João, era pequena, mas fiel. A maioria dos seus membros eram pessoas humildes. Nós não sabemos como o evangelho chegou até Filadélfia, mas podemos supor que tenha sido através do remanescente crente que veio da igreja de Sardes, visto que as 2 cidades são bem próximas. As comunidades cristãs do primeiro século eram formadas de judeus e gregos que se converteram a Jesus Cristo. Mas isso, em geral, provocava a hostilidade tanto da sinagoga local, judaica, como também dos templos pagãos. Então, havia também em Filadélfia uma comunidade judaica que foi muito hostil contra a igreja cristã. Os judeus se aliaram com os pagãos contra a igreja cristã, em oposição à igreja cristã. Para os cristãos, o paganismo era culto a Satanás, o inimigo de Deus. Por isso, para os cristãos, os judeus aliados aos pagãos eram sinagoga de Satanás. Os judeus se declaravam povo de Deus, mas isso era mentira, pois eles já não serviam mais a Deus, mas serviam ao diabo, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja. O Senhor Jesus se identifica à igreja de Filadélfia como o santo e verdadeiro. Os cristãos de Filadélfia eram muito sinceros em buscar uma vida cristã em santidade. Eles não tinham problemas com falsas doutrinas, eles não tinham problemas com seitas, nem grupos estranhos na sua igreja. Jesus se identifica para essa igreja como santo e verdadeiro, o qual tem a chave de Davi. Davi era rei de Israel. A chave é um símbolo de autoridade e poder. O Senhor Jesus tem a autoridade de um rei. A sua autoridade real se refere tanto a Israel como também ao reino de Deus. O Senhor Jesus é quem pode abrir a porta para o reino de Deus, mas também pode fechar a porta. Para os judeus que rejeitaram a Cristo, a porta se fechou. Mas para os judeus e gentios que aceitaram a Cristo, a porta do reino de Deus se abriu. O Senhor disse à igreja de Filadélfia que lhe abriu uma porta que ninguém pode fechar. Os judeus virão se prostrar aos seus pés, se converterão a Cristo e reconhecerão o amor de Cristo. Porque a igreja de Filadélfia guardou a palavra de Deus e perseverou no Evangelho de Cristo. A porta aberta que o Senhor Jesus colocou diante da igreja de Filadélfia, do ponto de vista profético, representa o início de uma nova era, uma nova época na vida da igreja cristã, a era missionária. Conforme nós, na semana anterior, falamos, o movimento da Reforma trouxe um avivamento espiritual que se espalhou da Alemanha para a Europa. Martim Lutero foi o mensageiro de Deus, usado por Deus para iniciar a reforma da igreja.
A boa nova do Evangelho, da salvação, somente pela fé em Cristo, por graça de Deus, voltou a ser pregada na igreja. Era uma mensagem que estava esquecida. Os cultos passaram a ser realizados não mais em latim, mas na língua que as pessoas compreendiam. Os hinos evangélicos, cantados nos cultos, expressavam a fé e a alegria cristã. A Bíblia foi traduzida para que os cristãos a pudessem ler. A criação de escolas foi incentivada para que todos fossem alfabetizados. E assim houve uma série de mudanças a partir do movimento da Reforma. Mas, depois que os reformadores faleceram, o movimento da Reforma perdeu a sua vitalidade original. A fé viva deu lugar à preocupação da ortodoxia, a doutrina correta. Os cristãos já não sabiam mais fazer outra coisa além de disputas doutrinárias e polêmicas. A inimizade entre católicos e protestantes levou a guerras, mortes e miséria. Porém, havia um remanescente piedoso na igreja que agiu bem diferente. A partir de Philipp Spener, pastor em Frankfurt, iniciou um movimento de reavivamento na igreja luterana que se chama pietismo. Os pietistas evitavam as polêmicas e discussões inúteis. Eles valorizavam a leitura da Bíblia e a sua divulgação. Valorizavam a conversão pessoal a Jesus Cristo e o evangelismo. Eles enfatizavam a busca de santificação pessoal, a renovação diária pela meditação na palavra de Deus, a prática da fé e do amor fraternal, o trabalho social entre os pobres e necessitados, a educação cristã das crianças e a formação de professores, só para lembrar algumas das suas ênfases. Mas uma das contribuições mais importantes dos pietistas na vida da igreja, que não podemos deixar de mencionar, é o início do movimento missionário. No seu escrito Pia Desideria, Desejos Piedosos, Philipp Spener expressou a sua esperança de dias melhores para a igreja, baseado na promessa profética da conversão de gentios e judeus, conforme a Bíblia diz em Romanos, capítulo 11, versículo 25. Em 1705, no mesmo ano em que Spener faleceu, foram enviados os 2 primeiros missionários pietistas da Alemanha para a Índia. Eles fizeram um trabalho pioneiro notável. Aprenderam a língua e a cultura local, traduziram o Novo Testamento para poder evangelizar os indianos e os ensinaram, inclusive, a ler. Criaram uma escola. O objetivo da missão era a conversão de pessoas a Cristo e a formação de uma igreja local com um ministério nativo. Anos depois, a sua missão na Índia tinha estabelecido uma igreja com 350 membros. Depois vieram mais missionários. Até o final do século XVIII, de Halle, na Alemanha, foram enviados cerca de 80 missionários para a Índia. E assim a missão seguiu em frente. Quando o inglês William Carey chegou na Índia, os missionários pietistas alemães estavam lá trabalhando já fazia quase 100 anos. Em Halle, pietistas fundaram também um instituto para missão entre os judeus, que no século XVIII enviou 20 missionários só para evangelizar os judeus. Mas o maior impacto nas missões protestantes veio de uma pequena comunidade cristã no leste da Alemanha, chamada de Herrnhut. A comunidade de Herrnhut
foi um pequeno grupo que teve uma grande influência na história das missões. Herrnhut começou com um grupo de pessoas que eram perseguidas nos seus países, evangélicos perseguidos em países católicos. Ali, então, um nobre luterano alemão chamado de Conde de Zinzendorf acolheu essas pessoas em suas terras. E lá, então, foi fundada a colônia de Herrnhut. Zinzendorf se tornou o líder espiritual dessa colônia, dessa comunidade. Herrnhut fazia parte da Igreja Luterana, seguia a Confissão de Augsburgo e também tinha a ideia da comunhão interconfessional da Sociedade Filadélfia de Londres. Zinzendorf dava muita importância à comunhão cristã e ao amor fraternal. Segundo ele, não existe cristianismo verdadeiro sem verdadeira comunhão. Sem comunhão não há cristianismo. Em Herrnhut havia, então, muitos pequenos grupos, como na igreja primitiva, com o propósito de fortalecer a comunhão espiritual entre os irmãos. O centro da comunhão cristã é Cristo, o Salvador, o fiel Cordeiro, que morreu por nós na cruz e entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Segundo Zinzendorf, o mais importante é a nossa relação pessoal com o Salvador. Nós precisamos nos tornar pessoalmente conhecidos do Salvador. Do contrário, toda a nossa teologia é nada. A fé cristã é a religião do Salvador, a religião do coração. Só precisamos aceitar a Cristo no nosso coração. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência da fé e da comunhão cristã verdadeira. Você já aceitou a Cristo no seu coração? Em 1732, 10 anos depois da sua fundação, a comunidade de Herrnhut enviou seus primeiros missionários a anunciar o Evangelho de Cristo no Caribe e na ilha de São Tomé. Nos anos seguintes de Herrnhut, foram enviados missionários para a Groenlândia, a América do Norte, América do Sul, África do Sul, Lapônia, Rússia, Índia, Sri Lanka, China, Irã e ainda outros países. Nos séculos 18 e 19, a comunidade de Herrnhut, sozinha, enviou pelo mundo nada menos do que 2.170 missionários. Uma realização sem paralelo na história das missões. Segundo Zinzendorf, o motivo impulsionador da missão é Cristo, é a missão de Cristo. O alvo principal da missão cristã é ganhar almas para Cristo. A evangelização centrada em Cristo deve começar com conversas pessoais. Os missionários, no convívio diário com as pessoas, devem testemunhar sua fé por palavras e exemplo de vida. A conversa deve ser direcionada para um encontro com o crucificado. A mensagem da cruz é o centro. A visão do sofrimento do Cordeiro pode modificar o coração das pessoas. Deve-se falar com o coração, estar atento para o agir do Espírito Santo. Quando e para quem o Espírito Santo move a falar e quando e para quem não. Porque a conversão é obra do Espírito Santo. Somente aqueles cujo coração foi tocado pelo Espírito Santo são transformados. Aqueles que não foram tocados pelo Espírito Santo continuam endurecidos. Os missionários de Herrnhut não buscavam conversões em massa, mas sim conversões individuais a Cristo, as primícias de cada nação. Os irmãos de Herrnhut, em alemão chamados Brüdergemeinde, mesmo que nunca contaram grandes multidões,
nem era o objetivo deles tampouco, mas eles tiveram uma influência espiritual notável na vida e na missão da igreja. John Wesley foi alguém profundamente influenciado pelos irmãos de Herrnhut. Wesley era um ministro anglicano que saiu da Inglaterra para ser missionário entre os índios nos Estados Unidos. Quando estava fazendo a travessia pelo Oceano Atlântico, porém, o navio onde ele estava passou por uma violenta tempestade, ao ponto de estar quase afundando. Em meio ao desespero da tripulação inglesa, Wesley conta que no porão do navio, um grupo de alemães cantava hinos evangélicos calmamente. Quem eram essas pessoas? Como podiam estar calmos no meio da tempestade? Depois que a tempestade passou, John Wesley até estudou e aprendeu a falar alemão para poder se comunicar com eles. Ele queria conhecê-los. Eles eram os irmãos de Herrnhut, pessoas simples que tinham uma profunda fé no Salvador. Conversando com um dos seus líderes, Wesley ficou pensativo ao ser questionado com a pergunta: você tem no seu coração o testemunho do Espírito Santo que você é filho de Deus? Wesley ficou embaraçado diante das suas perguntas. Depois de um tempo ministrando numa comunidade nos Estados Unidos, Wesley retornou à Inglaterra e procurou contato com os irmãos de Herrnhut, em um grupo que havia em Londres. Conforme Wesley mesmo registrou no seu diário pessoal, em uma reunião dos irmãos, aconteceu algo em sua vida. Ele escreveu: à noite eu fui, sem muita vontade, à reunião na rua Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero à carta aos Romanos. Aproximadamente às 8:45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Senti que eu de fato confiava em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação. Recebi uma certeza de que Ele tinha tirado os meus pecados. Então testemunhei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia em meu coração. Essa experiência de conversão, mudou profundamente a vida de John Wesley, que nos 50 anos seguintes se tornou um incansável evangelista. John Wesley percorreu a cavalo toda a Inglaterra, pregando o Evangelho de Cristo a milhares de pessoas. Wesley pregava tanto nos templos anglicanos, como em salões e também em praças ao ar livre. Junto com Charles Wesley, seu irmão, e George Whitefield, milhares de pessoas foram tocadas pelo Evangelho, começando um movimento de reavivamento espiritual na Inglaterra. Esse movimento deu origem ao metodismo e às igrejas metodistas, que na sua origem tinham uma grande ênfase no evangelismo, na ação social e nas missões. No final do século XVIII, os metodistas, presbiterianos, anglicanos e congregacionais juntos fundaram em Londres uma sociedade missionária interconfessional que queria enviar e apoiar missionários, principalmente nas colônias britânicas. Alguns missionários ficaram famosos, como William Carey na Índia, Hudson Taylor na China, David Livingstone na África. No século XIX foram fundadas sociedades missionárias também na Suíça, na Dinamarca, na Alemanha, na Suécia, Noruega. A Europa enviou missionários por todo o mundo. O Senhor abriu uma porta para o Evangelho ser levado a todas as nações. No século XIX, através das missões protestantes, o cristianismo teve uma grande expansão mundial. Em vários países protestantes na Europa também foram formadas sociedades para a missão aos judeus.
Houve muitos judeus que se converteram à fé cristã. Na carta à igreja de Filadélfia diz que o Senhor abriu uma porta que ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia, mesmo sendo pequena, fez uma grande obra missionária. O Senhor prometeu à igreja de Filadélfia, por ter guardado a sua palavra e perseverado no amor de Cristo, também guardá-la na hora da provação, que haveria de vir sobre todo o mundo, para experimentar os habitantes da terra. No século XX, vieram sobre o mundo inteiro grandes guerras e revoluções, que afetaram a vida das pessoas, inclusive os cristãos. Disso nós falaremos mais na próxima mensagem. O Senhor Jesus, porém, lembra que Ele virá sem demora e nós devemos perseverar na fé que nós temos, para não perdermos a nossa coroa, o nosso lugar no reino de Deus. O inimigo vai nos pôr à prova, vai tentar nos afastar do testemunho, da comunhão de Cristo. A vida cristã é uma luta diária. Não há vitória sem luta. Ao vencedor, porém, o Senhor Jesus fará coluna no santuário de Deus. O santuário de Deus não é feito de pedras e tijolos, mas é uma casa espiritual feita de pessoas, pedras vivas, testemunhas de Cristo. Nosso templo aqui, ele tem colunas, colunas que dão sustentação. As colunas é o que mantém a sustentação, a estabilidade do prédio. E por isso, ser uma coluna no santuário de Deus significa estar entre aqueles cristãos que dão sustentação, estabilidade e segurança à Igreja de Cristo, com seu testemunho, sua oração, sua contribuição. O Senhor Jesus promete gravar sobre os vencedores o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e um novo nome. O nome do nosso Deus é Jesus Cristo. Isso significa não apenas sermos chamados de cristãos, mas sermos cristãos. O nome da Nova Jerusalém nos lembra que somos também cidadãos do reino de Deus. E o novo nome significa que em Cristo recebemos uma nova identidade. Nos tornamos novas criaturas, pessoas cuja mente tem sido renovada pela palavra e oração, em comunhão com Jesus, o fiel Cordeiro que nos ama e que por nós deu a sua vida na cruz. Meus caros irmãos, que graça maravilhosa é ter um tão grande Salvador. Mesmo quando nos sentimos fracos, em meio a provações, dificuldades, o Senhor nos guarda e nos sustenta. Assim nós aprendemos a sermos totalmente dependentes de Cristo. Que o Senhor guarde e proteja você nas provações. E que o Senhor conceda a você portas abertas para compartilhar o Evangelho, onde você estiver, até que o nosso querido Senhor retorne. Amém. Água em rio tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas dos fez ressurgir. Não há
Eu gostaria de convidar você para agora nós orarmos juntos a oração do nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. E assim chegamos ao final desse momento e desejamos a você e a sua família um abençoado domingo. Amém.